Oi meninas, continuando a nossa série de corset, como estruturar o corset, como cortar o viés para o corset, como fazer as canaletas, falando um pouco de barbatana, eu vou falar um pouco agora de como é possível fazer as canaletas para introduzir as barbatanas. E vou apresentar também para vocês uma outra barbatana, que é a barbatana costurável, que eu também uso essa barbatana, sim, eu uso, mas uso mais na festa e noiva. Na corseteria eu não utilizo esse tipo de barbatana, tá bom? Vamos falar então um pouco daqui, ó, da costura inglesa, da costura francesa, tá? Como é que é feita essa costura? A gente costura do lado direito, não é mesmo? Vamos lá. A gente costura, alinha o tecido, é muito importante que os tecidos estejam alinhados. Eu vou fazer uma costura aqui, bem pequenininha, de 0,5 para não precisar refilar, tá ok? Essa costura é bem fininha, para que eu não precise refilar. Muito bem. Tá vendo como ela fica bem fininha? Particularmente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não gosto muito de refilar a costura francesa. A gente tem que tomar muito cuidado quando refila para não deixar essa margem muito pequena. Porque quando eu deixo essa margem muito pequena, eu posso ter uma peça que não tenha tanta resistência. Então, eu também me preocupo bastante com a durabilidade da peça e para isso eu deixo só essa margenzinha aqui, ó, 0,75. Vou virar, né, do meu lado avesso agora e vou organizar aqui de maneira que ela fique bem certinha, tá? Ok, assim. Prontinho. Você pode ir ao ferro também, depois desse processo, para ela ficar melhor. Agora eu volto para a máquina de costura. Nesse momento, eu vou fazer uma costura com um pouco mais que o pé do meu calcador, tá vendo, ó? Eu tenho aqui a largura do meu calcador, quando eu posiciono bem certinho, tá vendo? E vou fazer um pouco mais que o meu calcador, para passar uma barbatana de 0,5. Essa costura pode ser marcada, tá bom? Para você fazer ela bem bonitinha, ó. Agora eu fiquei aqui com o meu lado direito, tá bom? E aqui o meu lado avesso. Vou pegar essa que já tá passada a ferro e nós vamos introduzir uma barbatana, ó. Essa barbatana é 0,5. Tá vendo como ela sobra ainda, ó? Fica bem folgada para fazer, para entrar aqui dentro. Ou posso colocar mais grossa. Eu gosto bastante dessa grossa. Olha, olha como a gente tem um resultado bem bacana. Olha só, quando que eu uso esse acabamento? Quando eu estou fazendo um corset transparente para vestido de festa ou noiva. Eu posso usar esse tipo de acabamento. Olha, onde do outro lado, eu não vejo, ó, a minha barbatana. Se eu quisesse pespontar isso, para que essa costura mostrasse desse lado, eu poderia fazer. E se eu não quiser fazer, também eu não preciso fazer. Por quê? Porque quando eu fechar aqui em cima e fechar aqui embaixo, ele já vai ficar bem assentadinho, tá vendo? Então, essa é uma maneira de fazer uma casinha de barbatana, tá bom? Vamos ver a outra maneira? A outra maneira que eu vou fazer é esta aqui, ó. Vou fazer uma costura de 1 centímetro por toda a extensão do tecido. Vou abrir essa costura, tá? Olha aqui. Este tipo de acabamento vai ser o que a gente vai fazer no nosso cropped, tá? Vamos fechar todas com 1 centímetro.
abrir isso aqui a ferro e agora a gente vai pespontar de ambos os lados, só que pelo lado direito. Vale a pena lembrar que quando eu estiver fazendo uma peça que vai exercer pressão no meu corpo, que vai ficar ajustada ao meu corpo, muito ajustada, eu tenho que fazer essa costura reforçada, passando 2 costuras no mesmo lugar, considerando que cada costura deve ter 4 pontos por centímetro, tá ok? Muito bem, fiz a minha costura reforçada, porque vai ser uma peça que vai sofrer pressão. Agora eu vou virar ela do meu lado direito e eu vou passar um pesponto de cada lado. Quando eu faço pelo lado direito, eu consigo ter, ó, um acabamento melhor. Volto, gosto de girar e fazer no mesmo lugar, ó. É muito importante também fazer essa costura com calma, para que a gente consiga um resultado bem bacana. Olha só, elas ficaram uma bem pertinho da outra, dá pra ver? Olha só, uma bem pertinho da outra, fazendo até um reforço, tá? Na minha costura. Tá vendo? Deu pra ver? Aí. Agora eu vou virar o outro lado, esse lado aqui, e eu vou refilar. O que é refilar? Uma vez me perguntaram. É cortar, querida. Você vai cortar o excesso, mas você, cuidado para cortar o excesso, tá? Sempre deixe uma margem de segurança. Essa minha tesoura, gente, pensa numa tesoura que corta muito. Tem que tomar muito cuidado agora, ó. Vou cortar. Isso. Devagar também, olhando pro tecido, né? A gente não pode se distrair muito enquanto costura, sabia? Agora eu venho aqui, ó, também. Eu vou refilar esse tecido. Prontinho. Agora, nesse momento, pelo meu lado avesso, eu vou pegar um daqueles viés que eu virei para fazer a minha canaleta, né? Lembra que a gente dobrou ele em 3 partes? Não esse dobrado em 4 partes. O que dobramos em 3 partes. Este aqui. Muito bem. Este aqui. Vou pegar aquele meu viés que eu dobrei em 3 partes, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes. E nós vamos posicionar ele exatamente nesse meio, ó. Ok? Vou alinhar mais ou menos no meio, tá ok? E eu vou deixar sobrando um pouquinho pra cima, tá bom? Aí. Muito bem. Agora, eu vou alinhar todo o meu viés e eu vou passando essa costurinha, ó, na beiradinha, tá bom? Parei. Toda vez que eu paro, eu introduzo a agulha dentro do tecido e aí eu vou voltar para fazer esse meu acabamento, tá? Como eu já sei que eu vou só até aqui, eu já vou cortar aqui para facilitar esse manuseio. Muito bem. Aqui. Muito bem. Agora, faço o giro do tecido e começo novamente. Olha que lindo! Dessa maneira, eu tenho um avesso muito limpo, tá? É uma característica da alta costura, da alta moda, a gente deixar um avesso muito, muito limpo, muito parecido com o nosso direito, tá? Isso é uma característica, ok? Aí, desse meu lado aqui,
a gente ficou com as 2 costuras, tá ok? Agora vamos introduzir a nossa canaleta, a nossa barbatana. Nesse momento eu posso usar uma barbatana de plástico, ó. Olha só que bacana que ficou, tá? Olha que lindo. Esse tipo de viés é o tipo de viés que eu posso usar aparente, para que o viés fique aparecendo do lado de fora do meu corset, porque ele fica muito bem feito. Aliás, eu gosto mais dele aparente do que escondido, tá? Vamos lá. Próximo acabamento. Vou utilizar esses 2 tecidos para criar aqui, ó, uma próxima linha de costura, ok? Pra gente introduzir agora a barbatana costurável. Vou fechar com 1 centímetro. Nunca, nunca, nunca costure na beiradinha. A menor margem para costura, para fechamento, tá? A gente tá falando de união de tecidos e fechamento de costura. É 1 centímetro. Prontinho. Ok. Bateria acabando. Vamos lá. Abrir agora. Olha aqui. A minha costura. E eu posso aplicar agora, nesse momento, uma barbatana costurável. O que é a barbatana costurável? Olha, se vocês não conhecem, essa é uma barbatana costurável. Pensa numa barbatana ótima. Eu tenho ela bem mais larga e eu tenho ela mais estreita, tá? Quando é que eu utilizo esse tipo de barbatana? Quando eu quero fazer acabamento de vestido de festa e noiva e eu uso sempre pro lado de dentro, nunca aparente, tá? Eu tenho essa barbatana nacional e eu tenho a importada. Olha aqui. A Richeline, eu amo essa barbatana. Tem um custo um pouquinho mais alto, mas é de excelente qualidade. Essa aqui é um pouquinho mais larga, tá, meninas? Mas elas vêm aproximadamente 10 metros de barbatana. E eu tenho essa aqui, ó, nacional. Também de muita qualidade, tá? Muito boa qualidade. E eu posso introduzir esse tipo de barbatana aqui. Eu tenho essa marca aqui, olha, vocês podem até encontrar elas, ó, Rich Flex, que é uma barbatana costurável, igual esta, barbatana costurável. Só que essa barbatana costurável é muito fina e muito maleável, olha aqui, ó, olha aqui. Eu não utilizo muito essa barbatana, eu confesso pra vocês que em algum momento eu utilizo ela no zíper, porque eu gosto que o zíper invisível fique bem retinho. Então, quando eu tô fazendo um vestido, eu utilizo essa barbatana costurável no centro-costa para ajudar a estruturar um pouco o zíper. Mas ela não estrutura a costura, ó, porque onde eu colocar, ó, ela não estrutura a costura. Diferente dessa, que vai dar uma estruturação pra mim, ó. É uma barbatana, só que costurável. Vai me dar uma rigidez maior na peça, vai modelar o busto e vai ficar bem em pezinha, tá? Posso usar esse tipo mais larga nas costuras ou no recorte. Uso também ela como se fosse uma flat, tá? Nessas partes, ó, do vestido de noiva, para deixar uma barriga bem flat, bem chapada. Eu uso várias barbatanas costuráveis nesse sentido. Precisa de casinha? Não precisa de casinha, tá? Porque ela já posso costurar ela direto no tecido. Posso colocar dentro de alguma casinha? Posso colocar dentro de alguma casinha. Agora é importante falar que eu preciso fazer um acabamento, ó. Esse tipo de barbatana, ela é
ela é uma barbatana toda sintética, né? Então, eu preciso fazer um acabamento, porque, não sei se vocês olham, ó, ela pode desfiar aqui, e acontece muito de a gente pegar vestidos que já foram usados, como eu tive loja de noiva, vestido de aluguel, então a gente pegava muita construção, até para alguns ajustes de vestido de noiva, onde essa barbatana estava totalmente desgastada, desfiada, e eu tinha que retirar aquela barbatana antiga e substituir por uma barbatana nova. Então eu preciso fazer nesse momento aqui, ó, um acabamento aqui, ó, para essa barbatana. Como é que eu posso fazer esse acabamento? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso pregar um viés, sobrepor ele e costurar, e posso passar uma fita crepe, desde que não comprometa o visual da minha peça. Tenho que saber aonde ela vai ser colocada, qual o tipo de peça que eu estou fazendo, qual o tipo de tecido que eu estou fazendo. Lógico que se eu estiver trabalhando com uma seda pura, com tecido muito caro, eu jamais colocaria uma fita crepe nessa peça, jamais. Com certeza eu ia fazer um acabamento com viés. Eu não preciso usar um tecido com dobra, porque essas peças ficam por dentro, mas eu só preciso costurar uma pontinha aqui para que ela não machuque o meu cliente e para que não desfie, tá? Então, nesse momento, eu vou utilizar uma dessas barbatanas aqui na costura. Como é que eu posso fazer essa costura? Eu posso colocar a minha barbatana aqui no centro, tá vendo? Ou eu posso colocá-la aqui, ó, do lado da minha costura. Percebam, tá? Eu vou cortar ela aqui nesse momento. Vou cortar com essa minha tesoura, mas eu não corto barbatana com tesoura de tecido. Tô até com dó de fazer isso aqui. É só para não parar o vídeo, pronto. Ai, que dó da minha tesoura. Ai, filhinha, última vez que eu vou fazer isso. E agora eu venho costurando a minha barbatana. Eu vou fazer dessa maneira para que quando eu faço a costura, essa costura não pegar no meu tecido principal. Posso fazer deste lado e eu também posso fazer deste lado aqui, ó, em uma das folhas, de maneira que quando eu vire a peça, ela fique por trás, tá? Isso depende da estética que nós estamos falando. Sempre eu começo 1,5 centímetros. Depois, eu não posso deixar sobrar. Eu vou pensar que aqui ela já foi acabada, tá? E aí eu vou passar a minha costura nela. Ela é uma barbatana que eu posso costurar na máquina, tá? Ó. Pronto. Aqui eu gosto de costurar assim, os dois ladinhos, sabe? Mas não precisa. Mas eu tenho um lema comigo. Eu gosto de fazer as coisas com bastante resistência, sabe? Porque eu acho que esse tipo de produto é um produto que vai durar muito tempo. Então, eu sempre gasto um pouco mais de tempo para planejar um pouco mais de costura. Dou retrocesso, volto. Ó. Olha que lindo que ficou. Olha como o meu tecido fica estruturado, tá vendo? E tudo isso aqui por dentro, tá? Quando eu for aplicar uma barbatana costurável, eu posso planejar uma folga de 1,5 centímetros, tá bom? Olha só como ela fica bonita, ó. Aí depois de passado, olha a rigidez que eu tenho na peça, tá vendo? Posso passar o ferro em cima dela? Posso, sim, sem problema nenhum. Olha só, ó, formando aqui o desenho do corpo, tá ok? Posso colocá-la desse lado de dentro, posso colocá-la desse lado, posso colocar duas, posso colocar uma mais larga. Aí você pergunta assim, mas você não overlockou? No geral, a gente usa muito pouco overlock em vestido de festa e noiva e na corseteria. Nós usamos mais a costura reta, tá? E pensando também que aqui, este aqui é um forro do vestido. Eu posso aplicar no forro, posso aplicar diretamente no tecido. Então, não necessariamente eu preciso fazer o acabamento de overlock, tá bom? Mas fica aí à vontade para você produzir o seu produto aí de moda com bastante qualidade
e da maneira que você achar assim bem conveniente. Pesquisa bastante acabamento, tá? É uma coisa que a gente nunca para. A gente precisa continuar pesquisando para melhorar o nosso produto, para melhorar o nosso acabamento, para que a gente possa oferecer para o nosso cliente um produto assim de muita qualidade, tá, meninas? Até mais. Boa tarde e já já a gente volta. Me fala se você gostou, me fala se ficou alguma dúvida, tá? Me fala o que você faz, está fazendo corset, está fazendo festa, está fazendo noiva, tá? Me conta um pouquinho. Tchau, tchau.